Fala galera marota que curte uma boa dica de arquitetura e urbanismo. Abri uma playlist nova aqui no canal só para falar de enchentes. Isso mesmo, esse assunto é muito sério e precisa de muita atenção, não só por parte dos governantes, mas também de toda a população. É verdade. Então nesse vídeo eu vou falar para vocês as diferenças entre enchente, inundação, alagamento e enxurradas. Isso mesmo, pessoal, esse assunto aí diz respeito também à minha profissão, como arquiteto e urbanista. Então também vou falar um pouquinho da profissão do urbanista e também da diferença entre esses termos que eu acabei de mencionar aqui. E claro, pessoal, vou mostrar algumas soluções para poder tentar minimizar esses impactos das chuvas nos grandes centros. Então fica comigo até o final desse vídeo que vocês vão aprender bastante coisa. E claro, antes, deixe seu like aqui e se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Pessoal, dá uma olhada nessas imagens aí. Alagão que tá indo é tudo. A vecina fez muita coisa. Não. Já consigo entender como se pode falar. Tá entendendo aí? Se não para de chover. Olha isso, como é que tá pior. Então alguém veio de carro. Pessoal, essas imagens desastrosas que vocês estão vendo aí são daqui da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, onde eu moro. Mais precisamente ali no bairro Santa Luzia, na Avenida Ibitiguaia. O córrego subiu demais e acabou alagando toda essa região que vocês estão vendo aí. Enfim, pessoal, são imagens aí muito tristes e que se repetem aí todo final de ano. E alguma coisa precisa ser feita aí urgentemente para que a gente aí não tenha tragédias piores. Não só perdas materiais, mas também que a gente possa evitar aí perdas de vidas. Mas pessoal, vocês sabiam que essa não é nem a primeira e nem a última vez que Juiz de Fora passa por uma situação dessa? Lá no ano de 1940, Juiz de Fora sofreu com a maior enchente da sua história. Essas fotografias aqui ilustram bem o que aconteceu naquela época. A julgar por seus danos, pode ser considerada como o mais severo desastre natural ocorrido aí na cidade. A julgar por seus danos, pode ser considerada como a mais severo desastre natural ocorrido na cidade. Casas ruíram, fábricas danificadas, lojas submersas, enfim, fora os desabrigados. Se de um lado a enchente foi traumática, de outro se transformou no start para a solução do mais grave problema urbano que a cidade atravessava. O curso do rio Paraibuna de lá para cá mudou e bastante. Foi retificado várias vezes para que pudesse aí controlar essas enchentes. Não só o rio Paraibuna trazia esses transtornos de enchentes para a cidade, mas também onde existia um córrego, onde foi canalizado para se criar uma nova avenida que foi batizada como Avenida Independência e que nos dias de hoje passou a se chamar Avenida Itamar Franco, homenageando o então prefeito da cidade naquela época. Então, pessoal, vou falar para vocês aí um pouquinho do que é a profissão do arquiteto urbanista. O arquiteto urbanista, ele tem papel aí fundamental na parte ambiental, econômica e social das cidades. Ou seja, ele vai cuidar aí da preservação ambiental e, ao mesmo tempo, de tentar equilibrar a natureza com o urbanismo. E também aí garantir a qualidade de vida da população nos grandes centros urbanos. Então, o urbanista, ele projeta bairros, cidades e pensa nas questões aí como acessibilidade e funcionalidade das cidades, garantindo aí um melhor aproveitamento dos espaços públicos, a fim de estar sempre priorizando aí a população em detrimento aos automóveis. Então, pessoal, eu sei que é muito bonita a profissão do arquiteto urbanista aí na teoria, mas na prática nem sempre é o que a gente vê. O que a gente mais vê aí nas grandes cidades são sempre os automóveis em prioridade e não os pedestres, que deveria ser completamente ao contrário. As cidades são todas aí mal planejadas e sempre aí priorizando os automóveis. E, consequentemente, quem sofre com isso somos todos nós, toda a população. Quando vem as fortes chuvas, são esses desastres aí que a gente está sempre acostumado a ver todo final de ano. Enchente, inundação, enxurrada, destruição, perdas de bens materiais. Isso quando não vai para o lado pior, que são as perdas de vidas, né, galera? Então alguma coisa precisa ser feita para a gente poder mudar o quadro desses problemas aí das nossas cidades no Brasil. Enfim, agora que vocês sabem um pouquinho aí do que é a profissão do arquiteto urbanista, vamos diferenciar aqueles termos que eu falei lá no começo do vídeo: enchente, inundação, enxurradas
e alagamento. Então vamos começar pelas enchentes. As enchentes são um processo natural em que ocorre quando é atingido o nível máximo de um canal de drenagem devido ao aumento da vazão. Em resumo, é quando chove muito e o nível do rio ou do córrego sobe muito, mas não transborda. Se você mora aqui em Juiz de Fora, você já deve ter reparado que vez ou outra o rio Paraibuna sempre fica bem cheio. Isso quando chove bastante aqui na cidade, mas ele não chega a transbordar. E as inundações são quando as águas extrapolam os limites naturais do curso do rio ou córrego e acabam vazando aí por todo o seu entorno. E aí você já sabe o resultado. É quando a água sobe demais e acaba se espalhando aí por toda aquela região onde o rio está passando, trazendo aí vários transtornos e destruição por toda a cidade. E isso também ocorre devido às fortes chuvas e também pela ação antrópica, uma vez que o homem sempre interfere na região onde o rio se encontra, por exemplo, mudando o curso ou impermeabilizando as áreas ao seu redor, também canalizando os córregos ou os rios, o que diminui bastante a vazão, trazendo vários transtornos para as cidades. O alagamento é o acúmulo de água momentâneo gerado em áreas onde o sistema de drenagem não suporta o volume da precipitação. Ou seja, muitas vezes o alagamento também é culpa aí da própria população, que fazem um descarte irregular dos lixos, jogando aí nos córregos ou então nas bocas de lobo. Geralmente, quando o nosso asfalto fica todo deteriorado, é culpa aí também da enxurrada. Como ela vem aí, de certa forma, de morros e encostas, ela vem com muita força e levando tudo que encontra pela frente. A gente acaba aí tendo vários prejuízos. Principalmente aqui na cidade de Juiz de Fora, onde o centro da cidade fica bem abaixo de vários bairros. Como a cidade tem muitos bairros situados em áreas muito altas, o centro acaba ficando mais abaixo. Então recebe toda essa água aí da chuva e essa enxurrada, trazendo aí vários transtornos para o centro da cidade. Então, pessoal, esses termos aí, embora sejam diferentes, eles sempre são problemas comuns às cidades brasileiras, pois a ocupação do solo urbano ocorreu e ocorre de forma desordenada e sempre priorizando a especulação imobiliária frente à preservação ambiental. Ou seja, isso aí, galera, precisa mudar. Se a gente continuar desse jeito, não sei onde nós vamos parar. É verdade. E você que está assistindo esse vídeo aqui agora, aí nessa cidade você já se deparou com alguma situação como essa? Alagamento, inundações, enfim. Se isso está acontecendo nessa cidade, conta um pouquinho pra gente aqui no comentário. E também se a sua prefeitura aí já tem alguma solução para resolver esse problema. Como eu disse, alguns fatores contribuem muito para o agravamento dessa situação. A canalização dos rios, o acúmulo de lixo que entope bueiros e galerias, a impermeabilização do solo, a degradação da vegetação nas áreas de várzea. Também temos os piscinões, que são os reservatórios de águas, construídos desde a década de 90 como solução para o problema, e que hoje a gente sabe que fazem parte do problema devido à falta de manutenção e o acúmulo de lixo, que provoca também o seu transbordamento. O não cumprimento do plano diretor das cidades, que regula o uso e a ocupação do solo, ou seja, as construções irregulares, sem responsável técnico ou sem projetos arquitetônicos. Galera, sempre contratem um arquiteto, beleza? É verdade. E galera, agora eu vou trazer algumas soluções que podem e devem ser aplicadas para minimizar esses impactos das chuvas nos grandes centros, como a criação de parques verdes, jardins de chuvas, que servem para reter a água da chuva, além de trazer mais verde para as cidades e também embelezar as nossas ruas. A aplicação de calçadas com piso intertravado, que permite a absorção da água para o solo, e também a limpeza periódica das bocas de lobos, galerias, entre outras soluções. E claro, nós também fazemos a nossa parte como bons cidadãos, evitando jogar lixos em locais aí proibidos, como bocas de lobo, rios ou até mesmo córregos. Pessoal, como eu disse lá no começo do vídeo, é um trabalho conjunto, tá? Entre governantes e população. E todo mundo se unir, a gente pode minimizar bastante esses impactos nas nossas cidades. E galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe o seu like aqui. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. E também não deixe de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E se for possível, compartilhe essa informação e até o próximo vídeo.